Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre o rendimento de uma turbina a gás. O que pode influenciar numa turbina a gás quanto ao seu rendimento, quanto à sua performance? Uma das coisas que a gente pode observar em qualquer turbina é a questão da temperatura. A temperatura é um ponto sensível para a performance de uma turbina. Então, se alguém pergunta para você o que interfere na performance de uma turbina a gás? O que interfere na performance de uma turbina a gás? Certamente a temperatura e pressão são dois pontos principais que você vai ter uma influência direta. A temperatura pela densidade do ar. Veja que quanto mais frio o ar for, mais denso ele é. Então, se você tem um sistema de resfriamento ou você está em uma atmosfera que a temperatura é mais baixa, o ar já é mais denso, então ele diminui muito a energia gasta no compressor para gerar o processo de compressão. Então, em um ambiente que a temperatura é baixa, normalmente você tem um processo de compressão mais eficiente, o que leva a uma economia de energia, o que sobra energia, então, para você acionar a carga que você deseja. Também a pressão. Por quê? Quanto maior a pressão, maior é a compactação do ar. Então, imagine que você está numa máquina livre do mar. Certamente o ar ele tem uma densidade maior, ou seja, o número de moléculas por unidade de área é muito maior. Então, à medida que você sobe, quanto maior a altitude, certamente você vai ter uma curva em que desfavorece ao processo de compressão, em função de que você vai precisar muito mais energia para dar aquele ar a pressão necessária na entrega do compressor. Bom, a gente pode considerar também que na sua máquina você não vai variar de altura, né? Você não vai tirar a sua máquina daqui e levar para outro ambiente, mas a gente tem um conceito que é muito importante, que é a condição ISO da máquina. A condição ISO da máquina é quando ele estabelece a condição de temperatura, de pressão e também de umidade relativa do ar. Então, para qualquer máquina, para que eu compare a minha máquina que está aqui com a máquina que seja Juiz de Fora, que esteja na Cordilheira dos Andes, eu preciso ter um elemento de comparação. E ele vai ser a temperatura, a pressão. A temperatura é 15 graus Celsius, a pressão é 1 atmosfera. Então, esses parâmetros são importantes para que eu avalie se a minha máquina está dentro da performance necessária ou ela está fora. Bom, você poderia perguntar assim, olha, e da máquina, o que pode ter interferência na máquina? Bom, podemos pensar também que o que interfere a performance da máquina tem a ver com alguns parâmetros que envolvem pressão e temperatura. Por exemplo, se você tem deficiência no sistema de filtragem da máquina, ou seja, você tem filtros sujos, filtros ineficientes, isso vai gerar uma perda de carga maior e com isso a tua máquina também ela perde performance. Então, controlar o diferencial de pressão dos filtros, a troca regular dos filtros, essa manutenção gera um processo muito melhor de compressão. Por quê? Porque você reduz o ΔP, o que faz com que a compressão da máquina fique ainda mais eficiente. O que tem a ver também com o sistema de filtragem também é o estado dos filtros, porque se você tem filtros sujos e eles permeiam ou deixam passar quantidade de sujeira, isso vai gerar um compressor sujo, que certamente gera uma performance muito menor. Observe que o compressor ele consome uma grande fração de energia. Quanto mais eficiente o compressor, mais eficiente é a máquina. E ele tem o poder de conferir à máquina uma alta performance ou uma baixa performance. Haja visto que ele consome uma grande fração dessa energia. Então, cuidando do sistema de filtragem, certamente você dá ao compressor uma boa condição e com isso também dá ele uma boa performance, também conferindo essa performance à máquina. Um outro parâmetro também que é importante são os sensores de pressão e temperatura. Se você tem descalibração da temperatura, de pressão, sensores de temperatura, a T3, PS3, esses sensores eles vão influenciar muito a performance da máquina. Em função de quê? Se você muitas vezes está com um desvio aí de 2, 3% no sensor de temperatura ou de pressão, seja mal aferido, isso vai gerar para você um desvio de uma temperatura. Então, quando a máquina era para chegar a 400 graus Celsius, descarga do compressor, ela muitas vezes aponta 420, 430.
E essa medida falsa faz com que a máquina regule a pressão ou a temperatura para pontos inferiores, gerando uma performance menor. Às vezes o teu compressor não está naquela pressão, não está naquela temperatura, mas por falha na instrumentação, ele então reduz a quantidade de combustível e vai gerar uma perda de performance na máquina. Então, não apenas dentro da regulamentação, mas precisa ter um bom diagnóstico para verificar se os sensores de temperatura e de pressão, dos estágios de compressão e também de temperatura da máquina estão devidamente aferidos, estejam devidamente mantenidos, para que você não tenha nenhum problema na performance da tua máquina. Um outro ponto também que eu acho que ele é muito relevante tem a ver com a geometria variável. Lembra que a gente já falou em outras ocasiões sobre VSV, VBV, né, e IGV? Isso tudo tem a ver com a máquina. Então, um aspecto que gera uma baixa performance na máquina é quando você tem os sistemas de controle de IGV, de VSV, de VBV, que são os controles de surge do compressor, de stall do compressor, quando eles estão fora de parâmetro, descalibrado, certamente isso gera uma baixa performance na máquina. Por quê? Porque ele muitas vezes vai colocar o compressor fora da sua curva ótima de operação. Não apenas ele pode colocar a máquina sob o perigo de estar no regime de stall ou de surge, como também ele muito distante faz com que o compressor perca muito a sua capacidade de comprimir. Imagine uma máquina com a VBV aberta, ela abrir de válvula aberta. Ela está então jogando esse ar fora, fazendo com que a parte dessa energia que deveria ser usada para acionar, né, a sua carga, acaba sendo usado por um ar que ele vai ser jogado fora. Então, é importante que você tenha os elementos de pressão, temperatura, as curvas, seja um processo mecânico ou até mesmo, né, um sistema eletrônico de controle de VBV, de VSV, eles precisam ser muito bem aferidos. Talvez em uma oportunidade futura a gente possa falar detalhadamente dos principais problemas, os principais erros que a gente tem quando se calibra VSV e VBV. Eu vejo muitos erros, né? Em todos os lugares que passei, eu vejo muitas vezes um erro no sistema de calibração da geometria variável, o que faz com que muitas vezes você acha que a máquina está em uma ótima performance, mas ela está jogando ar fora, né? Outro aspecto também é o estado da seção quente da máquina. As condições operacionais da máquina ou a sua performance depende muito do seu estado, não apenas da integridade do compressor, ou seja, se ele não tem nick, se não tem moça, se não tem nenhum dano, ou até mesmo a condição de limpeza do compressor, como também da seção quente. Porque se você tem danos, né, na seção quente da máquina, nas blades, dos nós, isso faz com que a máquina tenha dificuldade da transformação de energia. A gente sabe que na seção quente da máquina, não apenas na câmara de combustão, mas nas blades, nos nós, ele faz um processo de conversão de energia. Os nós pegam os gases e então acelera para que tenha um impacto sobre as palhetas da turbina. Se eu tenho danos, né, tenho perda de energia naquela região, certamente a máquina perde esse estado de conversão, o que faz com que a temperatura de EGT ou a temperatura de exaustão da turbina aumente, fazendo com que a válvula de combustível se limite e então restrinja a operação da máquina. É importante que você faça um monitoramento contínuo sobre a integridade do compressor, da câmara de combustão e também das palhetas da turbina da máquina. Um aspecto também importante é a questão da câmara de combustão e os bicos de combustível. Seja com diesel, seja com gás ou qualquer combustível, você precisa considerar qual é o estado dos seus sistemas de combustível. Porque se você tem problemas na queima, certamente você tem alongamento da chama ou você tem muitas vezes uma bifurcação dela que pode danificar a turbina ou a seção quente da máquina, como também ela pode levar a uma elevação de temperatura. Imagine se você tem uma disfunção da temperatura e você tem uma chama longa, ou você tem presença de condensado e você acaba tendo queimas secundárias. Em vez daquela queima ser na zona primária, ela acaba acontecendo na zona de diluição. Faz com que a média de temperatura suba e com isso o seu controle de temperatura, o controle de combustível da máquina, ele venha restringir. Então a máquina começa a operar com uma carga reduzida porque você tem um descontrole de temperatura na sua turbina.
um ponto para você verificar a saúde da tua turbina ou até mesmo da queima é através do spread. É a diferença entre os diversos bicos de combustível que se manifesta entre uma temperatura maior ou menor em determinada região da máquina. Principalmente quando a câmara é anular. Você pode ter uma região com alta temperatura e outra região com baixa temperatura. O spread ele justamente vê a diferença da maior temperatura para a menor temperatura. E essa diferença ele põe como limite de alerta, de alarme e algumas vezes até um desligamento da máquina, para proteger a máquina. Olhando esses parâmetros, certamente você vai saber se a máquina está limitando ou está com baixa performance em função de problema na queima de combustível. Beleza? Vamos pensar em outra coisa também que o pessoal me perguntou. Sobre sistema de partida. Olha, a gente fala sistema de partida, mas poderíamos falar também sistema de parada da máquina. Porque o sistema de partida, ou seja ele qual for o modelo, você usa muitas vezes na partida do equipamento, como também na parada. Mas vamos considerar que é o sistema de partida da máquina. E nós poderíamos pensar o seguinte: em que casos que você vai utilizar um sistema de partida da máquina? Você pode usar ele na partida da máquina, propriamente dito, quando você vai fazer um crank, chamado na máquina, um crank, que é um sistema para você poder expulsar toda a quantidade de gases que possa existir dentro da máquina. Você pode usar o seu sistema quando você tiver também que fazer o arranque de partida. Semelhantemente a um motor de partida de um carro, o sistema de partida da máquina, ele é o primeiro sistema a entrar para dar o primeiro movimento da turbina. Veja que quando você vai colocar o combustível, você precisa ter a garantia de que dentro da máquina não tenha nenhum resíduo de combustível, então ele coloca a máquina em uma velocidade de operação, de uma pré-operação, que seria aproximadamente 2.000 RPM, de acordo com o seu equipamento, de acordo com a família da máquina. Essa velocidade de partida faz com que ele expulse toda a quantidade de gás que existe dentro da máquina, dando ela a condição de você jogar o combustível e a centelha sem nenhum risco de explosão. Então, voltando a dizer, o sistema de partida, a semelhança de um motor de partida de um carro, ele é um sistema que ele vai colocar a máquina em pré-movimento para poder fazer uma limpeza geral dentro do compressor e dentro da máquina, incluindo o sistema de admissão de ar e exaustão, até que ele dê à máquina a condição de você injetar o combustível e a centelha. Uma vez que a máquina já esteja em movimento, você então usa essa velocidade para então acionar o sistema de combustível e acender a máquina. Veja que o sistema de partida ele é fundamental, que ele opere de maneira satisfatória e que tenha os limites e os tempos necessários para que ele possa garantir uma partida segura contra qualquer resíduo de combustível, como também a condição para que a máquina tenha aceleração suficiente para chegar à velocidade diária. Bom, um ponto que às vezes a gente não leva, não se comenta tanto, é que o sistema de partida, ele não é apenas no momento da partida, mas você mantém o sistema de partida em operação até que a máquina atinja uma determinada velocidade, que é chamada velocidade de autossustentação, ou a velocidade de idle, que é a mínima velocidade que a máquina se sustenta. Então, quando você acende a máquina, você tem um sistema de partida funcionando, ele ajuda a máquina a ganhar velocidade, a acelerar, até chegar em algumas máquinas 6.000, 6.500, 5.800, depende da família de máquina. Nas LMs, normalmente seja 6.000, 5.000 a 2.500, normalmente essa velocidade fica em torno de 6.000 RPM, que é chamada velocidade de marcha lenta. Então eu aciono o sistema, ele então me ajuda levando essa velocidade até chegar a essa velocidade de marcha lenta. Isso me dá a condição de também passar de maneira rápida pela velocidade crítica do equipamento, que é uma velocidade em que a máquina experimentaria alta vibração, e traria danos da máquina. Você usa o sistema de partida também quando você vai parar o equipamento. Sistema você usa, às vezes você vai, depois que você opera com a máquina, e quando você vem na sequência de desligamento, é importante que na parte de resfriamento da máquina, você tenha um motor de partida funcionando para garantir que a máquina passe uma corrente de ar frio
para que você possa resfriar o rotor. Veja que quando você está operando com a máquina em alta temperatura, toda parte da máquina, tanto a parte rotora quanto a estatora, está submetida a alta temperatura. Quando você dá um shutdown na máquina, um desligamento, seja ele normal ou de emergência, você precisa garantir que a máquina venha resfriar. Se você faz isso de maneira natural, ou seja, em uma parada normal da máquina, ela vem reduzindo a velocidade, reduzindo também a quantidade de combustível. Com isso, você garante que a máquina tem um resfriamento gradual. Mas quando você cortar o combustível, é importante que você acione o motor para que você possa garantir uma corrente de ar, e essa corrente de ar passa no rotor, fazendo com que ele resfrie. Eu já falei em outras oportunidades, talvez a gente fale em oportunidades futuras, mas o rotor da máquina, ele é pesado e ele é longo, suportado por dois mancais que ficam distantes. Quando a máquina para e você não faz o resfriamento dela, o que acontece é que você pode ter um arqueamento do rotor. Ou seja, ele submetido à temperatura, ele pode arquear, e quando você precisar rodar novamente, esse arqueamento, ou o chamado rotobowing, ele vai gerar vibração e até mesmo roçamento nas máquinas. Em algumas vezes, essas máquinas vão até ser impedidas de ir repartida, justamente sobre esse risco de contato entre a parte rotora e a parte estatora. Algumas pessoas vão perguntar assim, olha, quais os tipos de sistema de partida que a gente tem? Os principais sistemas de partida que a gente vai ver na maioria das máquinas são os elétricos, em que você tem um motor elétrico que aciona a caixa de acessório, que aciona o compressor. Esse motor elétrico, certamente, ele precisa ter um variador de velocidade, porque ele não pode ter uma velocidade plena, ele precisa ter uma partida gradual e aumento de velocidade e o controle dela também na sua aceleração. É muito comum você também ver sistemas hidráulicos. A vantagem do sistema hidráulico é que você vai ter um motor elétrico acionando uma bomba que fica no lado de fora, e esse sistema hidráulico, então, de alta pressão, vai acionar um motor hidráulico ligado na caixa de acessório. Uma vantagem desse sistema é que você tem motores hidráulicos com grande potência, mas bem mais compacto. E também eles não têm nenhum problema de estar em um ambiente de área classificada. Haja visto que ele não tem centelhamento, não tem nenhuma parte elétrica, assim como um motor que a gente falou anteriormente. Um outro sistema que também se usa são motores ou sistema de partida pneumáticos, e até mesmo quando você usa em grandes turbinas, por exemplo, turbinas de um eixo só, que roda a velocidade síncrona, ele usa o próprio gerador como sistema de partida. Como que isso acontece? Você usa o gerador, geralmente esse gerador não pode ser de PMG, ele vai ser de anéis coletores, e então você vai usar um inversor que você injeta uma determinada corrente controlada e você administra, fazendo então num gerador síncrono, você gira o campo, fazendo com que o rotor gire até uma determinada velocidade. Tá bom? Isso você vai ver nas maiores turbinas, seja da GE, a Frame 7, ou da Siemens, ou dos outros fabricantes que você tem grandes eixos que são bem pesados. Tá certo? Bom, outra coisa que o pessoal me perguntou é para a gente falar sobre o sistema de lavagem da máquina. Sistema de lavagem da máquina. E a primeira coisa que a gente precisa perguntar é o seguinte: por que eu vou lavar uma turbina? Qual o motivo que eu vou lavar uma turbina? Então, seria essa primeira. E a outra é como lavar e como que eu posso avaliar esse processo de lavagem. Primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: por que eu devo lavar uma turbina? É claro que toda turbina você vai ter um sistema de filtragem. Esse sistema de filtragem vai então impedir qualquer elemento contaminante entrar na máquina. Mas nenhum sistema ele é perfeito. Então, seja por entradas falsas ou até mesmo condições do filtro, você vai deixar algumas impurezas passarem e elas tendem a aderir à superfície das palhetas do compressor. E isso, com o passar do tempo, ele vai fazendo com que o compressor perca performance e fazendo com que você gaste muita energia no processo de compressão. Então, é natural que você tenha que ter algum sistema que possa remover essa sujeira. É o sistema de lavagem. Nós temos basicamente dois tipos: o lavagem online e o lavagem offline.
Lavagem online, quando você usa o sistema de lavagem e injeção de água com a máquina em plena operação. Faz com que você passe uma corrente de água, certamente água desmineralizada, para que você possa remover toda a sujeira da máquina. Esses sistemas são usados quando você não tem a opção de parar o equipamento. Imagine que você tenha que operar a máquina e você não pode parar o equipamento por conta de compromisso de entrega de gás ou de energia elétrica. Então, para que você não perca por completa performance, você então faz o sistema de lavagem online. O sistema offline, ao contrário dele, você para o equipamento. Você pode programar uma manutenção, você para o equipamento e você faz um procedimento, injetando o sabão com água e então depois você então faz um enxágue da máquina. E com isso você tem uma performance de lavagem muito melhor do que a online. Lembro que as condições de lavagem elas são estabelecidas, né, com um produto que seja um produto, né, que possa facilitar o processo de remoção. Normalmente se usa muito, na maioria das turbinas, é o Ardrox. Ele usa uma proporção 1:4 com água desmineralizada. Você aquece essa solução e então você injeta na máquina durante o período de crank. A gente volta a dizer que o período de crank é aquele momento que eu aciono o motor de partida e a máquina está em baixa rotação, acionada simplesmente pelo sistema de partida. Então eu injeto essa água, essa solução, e depois eu deixo essa solução em contato com a turbina por um tempo, normalmente 15 minutos, 20 minutos, o suficiente para ele poder diluir a sujeira que possa entrar na máquina. Depois você faz o processo de enxágue, que é uma corrente de água desmineralizada, passando em grande quantidade, fazendo a remoção, então, não apenas do sabão, mas de toda a sujeira que for removida da máquina. Essa sujeira, então, vai sair por linhas de dreno na exaustão e, então, você vai poder experimentar um aumento de performance em função das melhores condições do compressor. Eu quero lembrar aos senhores que qualquer processo de lavagem, ele não retorna a máquina à condição as new, né, ou condição de nova. Você não consegue. A gente sempre lembra, né, de um dente de serra, que ele sempre vai cair. Por isso é importante que você tenha uma periodicidade frequente de lavagem da máquina. Algumas pessoas vão lavar a máquina quando ela não tem nenhuma performance mais, quando ela está no sufoco. Mas eu recomendo que você faça uma lavagem periódica. E aí você vai me perguntar, mas de quanto tempo? Aí é uma pergunta que talvez a gente tinha que fazer em um mini curso. Por quê? Porque há muitos parâmetros. Um deles é qual é o seu plano de manutenção? De quanto tempo que você pretende parar o equipamento? Não é? E outra questão, além do intervalo, qual é a minha condição da minha atmosfera? Tem máquina que a atmosfera que ela está instalada é muito isenta de sujeiras. Então a eficiência da filtragem é muito melhor, fazendo com que você possa ter intervalos maiores de lavagem. Mas algumas máquinas você tem um ambiente muito hostil, faz com que você tenha que ter periodicidade maior de lavagem da máquina. Então, é importante, quando você instala a máquina, fazer uma boroscopia, acompanhar as primeiras horas de operação da máquina e você determinar assim, eu vou lavar essa máquina a cada 4.000 horas, ou a cada 3.000 horas, a cada 2.000 horas. Qual é o período? Você vai determinar. E aí, uma vez que você tem esse intervalo, você segue uma rotina de lavagem da máquina. Eu gosto sempre de dizer também que uma das formas de você avaliar não apenas o intervalo, mas também a qualidade da lavagem é uma boroscopia. Se você fazer uma boroscopia antes da lavagem e uma depois, você tem uma noção exata do quão eficiente foi o seu processo de lavagem. Então você pode até mesmo parametrizar, né, melhores condições ou proporções de solução de detergente com água, como também a temperatura para a remoção da sujeira, como também a quantidade de água necessária para que você possa diluir ou expulsar todo o sabão. É muito comum os nossos técnicos ter lá um ponto de amostra. Você põe aquela amostra com um copo e você vai vendo a qualidade da lavagem com aquele copo. Só quero salientar, né? Algumas pessoas pensam assim, olha, a água está saindo limpa e a turbina está limpa. Não necessariamente. Em outra ocasião,
eu vou explicar isso melhor, porque eu preciso de mais tempo para poder explicar sobre isso. Mas olha, não é porque a água está sendo limpa que a máquina está limpa. E não é porque a água está sendo suja que a máquina está suja. Um bom técnico, um bom engenheiro de turbomáquina, ele vai considerar essas variáveis. Uma delas eu vou dizer assim, olha, às vezes você não foi eficiente em remover a sujeira. A sujeira está muito agarrada, são graxas, óleos que estão impregnados na superfície da palheta da turbina. E aí, com o sabão você não removeu e com o enxágue tão pouco você vai remover. E aí você está coletando um ponto lá, você está vendo que a água está sendo limpa, mas a sujeira ficou agarrada lá. Essa água ela pode te apontar muito melhor se a remoção do sabão, porque às vezes acontece isso, né? Você ficou a máquina impregnada de sabão, porque você não passou água o suficiente. Como também, se for olhar, a água está sendo muito suja. Às vezes o cara está coletando a água lá na exaustão. E como eu já vi, tem plataforma, tem lugares que o duto de exaustão ele é muito, muito contaminado, principalmente por uma queima ruim, né? Resíduos de combustível, quando a máquina queima diesel, ou até mesmo corrosão, ferrugem. Então o cara está coletando aquela água lá no duto de exaustão e ele está achando assim, olha, está vendo a água que está sendo suja? Vamos lavar mais a máquina. Às vezes a máquina já está limpa. Eu sempre recomendo, se você vai coletar esse ponto de amostra no copo, você vai lá num sensor de pressão na exaustão da máquina ou na saída da máquina, mas dentro da máquina ainda. Evite de apanhar lá na exaustão, porque você pode ter uma amostra não representativa. Tá legal? Claro que tem muita coisa para a gente falar. Talvez a gente marque um mini curso para isso. Ó, a gente já tem 35 minutos aqui. Não vai dar para falar muito mais assunto. Mas olha só. Deixa eu dizer uma coisa para você. A live é muito bom para a gente poder gerar conteúdo, né? É muito bom para a gente poder compartilhar conteúdo. Mas a gente não tem muitos recursos aqui para eu poder mostrar uma foto, uma imagem ou alguma outra coisa que a gente queira destacar. E tudo é muito corrido também, a gente tem que falar muito rápido, né? Mas eu estou com o objetivo de, na semana, sem ser essa próxima agora, a outra, no dia 15 de abril, nós vamos lançar um mini curso de boroscopia. Muita gente tem pedido para mim, Isaías, me fala de boroscopia, mas é muito difícil a gente falar de boroscopia aqui, né? Você olha, na palheta tem um problema assim, um problema assim, não dá para você colocar. E pelo Instagram eu não consigo projetar nenhuma imagem, né? Pelo menos eu não sei projetar. Mas olha só, nós vamos fazer lá pelo Zoom. E aí pelo Zoom eu tenho vagas limitadas. Não adianta colocar 300 pessoas, né? Eu tenho uma licença que eu pago no Zoom, ela me cabe um número limitado de pessoas por um tempo indeterminado, né? Então eu espero fazer um curso aí, um mini curso, ou chamar de um workshop, de pelo menos 2 horas, para a gente ver alguns pontos importantes sobre boroscopia. O primeiro dele, né, é conhecer o equipamento, que equipamentos a gente tem no mercado, o que eu posso usar, como eu uso o equipamento. Depois eu vou falar sobre os pontos de acesso, o que eu acesso em cada máquina, no compressor, na câmara de combustão, na turbina, quais são os pontos de acesso, quais os cuidados que eu tenho que ter. Depois a gente vai falar também sobre que tipo de dano eu vou encontrar na máquina, que tipo de problema eu vou encontrar no compressor, seja no nó, na vane, nas blades, né? Nos travamentos, na tip, qual é a área útil de uma palheta, como que eu classifico ela, então na câmara de combustão também, quais são os componentes, na turbina, então, quais tipos de dano que eu posso encontrar em cada parte da máquina. A outra parte que eu quero também falar, que é bem interessante, é sobre o relatório. Como que eu vou dizer o que eu vi, né? Vi lá um problema, o que é uma nick, o que é uma morsa, o que é um dente, onde que eu vou dizer, né? Como que eu vou dizer em qual palheta que foi, qual a região que foi, se foi na plataforma, se foi no midspan, se foi no tip, se foi na câmara de combustão, se foi no line, no inner, no outer line, se foi no trompete, no swiller, onde que foi, qual tipo de dano eu reporto, para que quem vai olhar o relatório possa dizer o seguinte, olha, quem fez essa boroscopia sabe do que está falando. Então a gente precisa de um tempo. E por último a gente vai falar sobre os cuidados, né?
para que você possa fazer uma boroscopia sem travar, né? O boroscópio dentro da máquina, quais são os limites que você pode operar o equipamento e também operar a máquina. Quando que a máquina é serviceable ou not serviceable? Quando que eu posso dizer o seguinte, olha, essa máquina não pode operar mais. Por esses danos aqui, uma trinca de tal posição ou em tal seção, não, a máquina está indisponível. Eu tenho que dizer que ela not serviceable, não está à disposição. Ou o seguinte, olha, isso daqui a máquina pode operar com restrições, com redução de tempo. Então é um mini curso bem interessante. É claro que eu não posso dizer que é um curso de boroscopia, que para dar esse curso de boroscopia precisa ser presencial, precisa estar com a palheta, poder mostrar muito conteúdo. Não dá para fazer em 2 horas. Mas eu garanto, se você gosta dessa área de boroscopia, se você quer, né, se comunicar melhor, então eu acho que vai ser uma boa oportunidade aí. Então olha só, a princípio eu vou abrir entre 30 e 50 vagas, tá bom? 30 e 50 vagas, eu não posso ter uma sala, porque senão eu não consigo ouvir ninguém. O cara tem uma pergunta, tem 200 pessoas, como é que eu vou saber? Como é que eu vou gerenciar isso? Então, precisa de 30 e 50 pessoas. O curso vai ser quanto? Gratuito, 0800, tá bom? Eu estou vendo aí se a gente consegue um certificado também desse mini curso com a AVF, vou pedir o camarada para ele me dar aí, né? Se Vedan estiver ouvindo aí, dá uma força aí para a gente poder gerar um certificado, porque eu acho que ajuda aí o camarada que quer uma vaga no mercado, ajuda esse tipo de certificado, colocar no currículo, né? Ajuda que o cara tem pelo menos noção. Então, o difícil é fazer o seguinte, quem é que vai poder participar e quem não vai poder participar. Então eu estava conversando com o Beto, né? Carlos Alberto, que é um amigo que me ajuda nessa comunidade. Eu tenho um grande amigo que está me ajudando muito nessa comunidade. Ele que gera aqueles vídeos, né, que tem lá no nosso canal. Inclusive, né, todo dia a gente está colocando vídeos, né? A gente pega essa oportunidade, corta, edita. Isso é muito trabalhoso. Vocês não querem imaginar como que é trabalhoso. Certamente eu não tenho tempo. Beto também é um profissional que é da área de óleo e gás, mas ele está me ajudando a poder promover isso daí. E a gente estava conversando mais cedo assim, ó, como é que a gente pode definir? Bom, primeiro, se você está aqui nessa live aqui, eu falei no começo, né, que eu ia dar uma moral para quem está aqui. Então, para você que está aqui, eu já vou dizer a você, né? Temos 15 pessoas aqui, então você que está aqui, você vai receber uma dica de como já se inscrever, para garantir a sua vaga. As outras 15, o pessoal vai ter que brigar lá fora. Mas, deixa eu me lembrar, o Beto vai colocar, a gente vai postar agora aqui no nosso Instagram, né? Vou pedir até a Duda, veja se já foi postado aí. Nós vamos postar aqui, né, o folder desse treinamento, né? E você vai fazer o quê? Você vai comentar ele, você vai compartilhar com alguém, com 3 amigos da área técnica, claro, né? Não vai compartilhar com o papai, com a mamãe, né? Você, eu vou compartilhar com um amigo meu que não tem nada a ver. Não, compartilhe com alguém de plataforma, alguém que é da área técnica. Então você compartilha esse link e você coloca lá da cidade onde que você é, né? O seu nome e a cidade. Nós vamos, dentro de 10 minutos, já foi publicado lá, dentro de 10 minutos, desde o momento que eu terminar a live, eu vou anotar todo mundo que está aqui, né? E aí então eu vou, né, já garantir a sua vaga como inscrito nesse treinamento. E a gente vai colocar lá nesse post uma forma do camarada participar. É participar desse canal aqui, do nosso canal do Telegram, do canal do YouTube, é o que a gente vai pedir, né? Fortaleça a comunidade nossa, ó, o Instagram, Telegram e o YouTube. Então você entra lá onde tem o nosso conteúdo. Então quem participar dessa comunidade e compartilhar, acho que vai ser compartilhar com 3 pessoas, a gente vai fazer o sorteio das pessoas que cumpriram esse requisito e então a gente vai colocar lá as 30 pessoas pelo Zoom. Pode ter certeza. Vai ser um treinamento bem legal para você que gosta da área de turbomáquina, para você que gosta, vai ser muito legal você fazer esse treinamento aí. A boroscopia não é uma ciência, né? Não é algo, mas a gente sabe que é um limitante muito grande. Tem muito pouca gente que ensina sobre esse equipamento, tá joia? Então a gente vai fazer aqui.
Deixa eu dizer uma coisa, a gente não vai ter mais tempo para colocar, mas deixa eu só falar. Alguém me perguntou aqui, vou ver se na próxima live eu consigo separar um tempo maior para falar. Mas o espaço para a formação de um profissional de turbomáquina. Como que eu posso me tornar um bom profissional na área de turbomáquina? Então, uma das coisas que eu sempre pergunto é: qual é a sua motivação? Por que você quer fazer parte de um ramo tão específico como esse? Qual é a sua motivação? A outra é: qual a ferramenta que você usa para que você adquira o conhecimento e você se especialize nessa área? A outra também é: qual a intensidade que você faz isso? O quanto que você deseja e o quanto que você usa da tua habilidade de você conseguir novas informações, novas conexões para que você se torne um especialista. E por último, é como que você pode medir esse resultado ou do quanto você está progredindo nessa área. É importante você conhecer pelo menos esses 4 fatores. Olha, a motivação é importante. E eu acho que a maior parte das pessoas do pessoal que quer participar dessa comunidade de turbomáquina, porque sabe que é uma área que é bem seleta, que paga melhores salários, e não é porque é uma mecânica especial, é porque os equipamentos são muito caros. Imagine a decisão que você toma em uma boroscopia da máquina e você dizer o seguinte: olha, essa máquina agora ela não pode operar mais. Imagine o quanto que essa máquina de 30, 40, 50, 70 mil HP está envolvida com o processo, seja numa termoelétrica ou numa plataforma. Quando o camarada, um inspetor de boroscopia, um especialista de turbina diz: olha, essa máquina não pode operar, ele está tirando, né, de campo, né, o principal atleta, o artilheiro, o melhor jogador. E muitas vezes isso faz com que a máquina ou que a plataforma não possa operar mais. Então, ele precisa ser uma mão de obra muito especializada. A outra, se ele diz o seguinte: não, a máquina pode operar, mas a máquina não está em condições de operar, isso pode gerar, né, um dano catastrófico. Não apenas a máquina não conseguir recuperar, ou você não conseguir reverter, né, o problema dela, como também você pode ter danos ao equipamento ou até mesmo à segurança das pessoas. Então, é importante que você conheça, né, a área que você vai atuar. Certamente um profissional de turbomáquina precisa lidar bem com pressão, né, com tomadas de decisões, para que ele possa ser realmente um destaque. E aí, qual é a ferramenta que você usa para aprender a máquina? Como que você pode aprender ou ter novos conhecimentos da máquina? Isso depende muito de você. Se você tem uma motivação certa, você vai investir o melhor da sua vida ou do seu tempo para conhecer ou adquirir novo conhecimento. Você precisa ter foco, você precisa saber onde estão as informações e você precisa ter uma forma de você lá subtrair ou agregar esse conhecimento. É claro que, diferente de um motor de combustão interna, ou de uma bomba, ou de um motor elétrico, em que você tem a disposição para olhar, não é comum você encontrar uma turbina e falar assim: olha, deixa eu olhar, deixa eu ver como é que ela funciona, deixa eu acompanhar uma manutenção. Olha, para que eu tivesse a oportunidade de ver uma turbina por perto, isso demorou muito tempo. Então você precisa ter uma fonte segura de informações. Certamente existem muitas comunidades técnicas que podem te oferecer uma boa informação, mas é muito mais do que informação, é a formação. E essa comunidade precisa dar a você a informação, não apenas para abrasar ou para satisfazer a sua curiosidade, mas tem que te dar ou te fornecer um método de estudo, de aprendizagem, que ele seja contínuo. Eu sempre levo em consideração os manuais e também os diagramas funcionais do equipamento, para que você conheça com detalhe não apenas as peças, equipamentos ou o subsistema, como também ele opera de uma forma integrada. Também a intensidade. Olha, ninguém se torna um artilheiro de uma hora para outra. Ele precisa ter, né, um objetivo, um foco muito grande. E às vezes eu vejo que isso falta na maior parte daqueles caras que querem ser especialistas na área de turbomáquina. Eles querem, mas não querem o suficiente a ponto de negligenciar, né, o seu tempo ou investir o melhor dos seus recursos naquilo. Bom, em outra oportunidade eu vi que o Guilherme Pena está aí, um camarada que já trabalhou comigo, né, e que possivelmente vai voltar a trabalhar agora, mas ele sabe bem, né, que um profissional de turbomáquina não é de uma hora para outra que ele se forma, mas ele precisa ser contínuo, ele precisa ter continuidade.
Às vezes alguém chega, tem uma curiosidade muito grande, vê uma série de vídeos, mas depois ele se cansa daquilo, enjoa, ou quando ele está satisfeito porque matou a curiosidade. Um profissional de turbomáquina, ele é intenso, ele persegue o alvo, ele continua estudando detalhe por detalhe, sistema por sistema. Eu sempre digo, né, que quando eu estava aprendendo, e ainda estou aprendendo até hoje, mas às vezes eu chegava dentro da máquina, sentado, ficava olhando, eu falei assim, olha, eu não te conheço muito bem, eu ainda não entendo como você funciona, mas um dia ainda vou entender, um dia ainda vou compreender. E por horas, por dias, eu conseguia sentar fora do meu expediente de trabalho, dentro do HUD de uma máquina, com um manual no colo, folheando, mesmo com o meu inglês muito deficitário, né? Muito deficiente, mas eu ali olhando, página por página, tentando entender, curioso, procurando informações, né? Como um mineiro procura, né? uma pedra preciosa, eu também ficava ali procurando uma oportunidade de conhecer algum detalhe do equipamento. Se você quer se tornar um especialista da máquina, você precisa buscar conhecimento. E buscar conhecimento todos os dias. A sua forma de buscar e a sua estabilidade, né, em continuar procurando, vai fazer a grande diferença para você. E também você vai ver como medir os resultados. Você está aprendendo? Você está evoluindo? O conhecimento que você está adquirindo está lhe dando melhores ferramentas para você rever os problemas, ou diagnosticar, ou até mesmo agregar na solução? Isso tudo é importante. Você medir, verificar se isso faz de você um profissional melhor do que no outro dia. Tá bom? Em outra oportunidade a gente fala só sobre a carreira profissional. Tá legal? Eu vou encerrar essa live e queria dizer para vocês simplesmente o seguinte: olhe, né, as regras para você participar do mini curso de boroscopia em turbina gás. É importante, tá bom? Tem um hashtag lá, você precisa, deixa eu ver o hashtag estou dentro, é que me passaram aqui, né? Então, quando você acessar, você precisa comentar e escrever hashtag estou dentro, para que a gente saiba que você participou dessa live e a gente possa inscrever você no mini curso. A gente vai ter de 30 a 50 vagas, não vai ser mais do que isso, não quero uma sala cheia, e a gente vai ter no dia 15, de 8 às 22 horas, um treinamento específico sobre boroscopia em turbina gás. Vou voltar a dizer, olha, o que a gente vai falar sobre isso? Falar sobre o equipamento, falar também sobre os pontos de acesso, vamos falar sobre os tipos de defeitos e falhas que a gente pode encontrar na boroscopia, vamos falar como nós vamos dizer, como vamos diagnosticar ou relatar o problema, tanto na parte de compressor, câmara de combustão ou turbina, como também nós vamos explicar como fazer um relatório, que ele possa, né, conter em uma linguagem clara, em que todos entendam. Às vezes você fazer uma boroscopia aqui e as pessoas em outros países vão ver o teu relatório. Então você precisa ter um linguajar, reportar o problema, assim como também você precisa relatar de uma forma que eles compreendam. Não adianta você dizer assim no seu relatório: olha, eu encontrei uma palheta amassada na ponta. Isso para um cara que vai avaliar o seu relatório em Houston, ele não vai entender nada. Um cara que vai avaliar lá na Itália, na França, onde estiver, em qualquer país onde que tem o setor técnico da máquina, ele não vai entender. Seu relatório vai precisar passar por uma revisão e isso vai tirando, né, a sua assinatura. Então eu quero te ensinar como você vai fazer um relatório. É um treinamento gratuito, mas você precisa se inscrever. Se inscreva aí com o hashtag estou dentro e compartilhe com 3 amigos, tá bom? Verifique também se você está seguindo o nosso Instagram, seguindo também o nosso canal do YouTube e também no nosso Telegram, para que a gente possa ter uma boa informação aí, tá legal? Vamos encerrar aqui. Eu quero desejar a você, né, uma feliz Páscoa. Eu não sei o que essa data representa para você, eu não sei o que você crê, mas eu quero dizer para você o que representa para mim. A Páscoa não é um dia de tristeza que Cristo morreu, mas é um dia de que Ele morreu por uma causa, e a causa foi o amor por mim e por você. Esse Cristo que hoje, né, a maioria de nós, né, celebramos o dia em que o nosso Senhor foi morto
mas não foi morto em vão, não pelos seus delitos, não pelos seus problemas, mas pelos meus problemas. Então é uma data para nós festejarmos. É uma data que nós pensamos assim, poxa, é uma data em que Cristo morreu, mas para que no dia de domingo, ou no dia da ressurreição, Ele pudesse conferir vida para mim e para você. Tá bom? Eu não sei o que você acredita, mas eu quero compartilhar o que eu acredito. Eu acredito que hoje é um dia de festa. É um dia em que alguém que tanto me amou, que Ele deu a vida por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Páscoa para você, que Deus te abençoe, até a nossa próxima live. Compartilhe essa live com seus amigos, se inscreva no treinamento e na semana que vem nós teremos a nova live. Um abraço, até a próxima.